Nós vamos falar hoje sobre um pouquinho das heresias que surgiram na história, que os nossos irmãos nos primeiros séculos lutaram contra essas heresias, alguns concílios que aconteceram, e também nós vamos mostrar que as mesmas características de Deus no Antigo Testamento manifestam em Jesus no Novo. Então nós vamos falar basicamente isso. Nós vamos falar também um pouquinho sobre o batismo do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque nós batizamos em nome do Senhor, já que nós temos esse tema único sobre unicidade. Então vamos tentar englobar um pouquinho sobre a unicidade de Deus e um pouquinho sobre o batismo também, em nome de Jesus Cristo. O texto que nós acabamos de ler, Jesus fala categoricamente 2 vezes aqui que Ele é o mesmo eu sou. E Ele afirma para os religiosos que os mesmos morreriam em seus pecados se não acreditassem que Jesus Cristo é o eu sou. A mesma verbalização de Deus com Moisés no Antigo Testamento, Jesus ratifica e toma para si que Ele é o mesmo eu sou. E se nós não reconhecermos que Ele é o eu sou, nós morreremos em nossos pecados. Ou seja, quando não há reconhecimento que Jesus é Deus, quando não há reconhecimento que Ele é Deus, provavelmente não haverá remissão de pecados sobre a vida de qualquer ser humano aqui nessa terra. Certa vez, Jesus chegou para os seus discípulos e disse: quem os homens dizem que eu sou? E eles ficaram meio abismados. E por que Jesus está nos perguntando isso? Mostra que Jesus se importa com aquilo que nós entendemos sobre Ele. Por isso que é importante essa mensagem aqui. Quem os homens dizem que eu sou? Primeira pergunta que Ele faz, em relação aos outros. Ele diz: não, alguns dizem que você é o Senhor é o Elias, é o Moisés, é um profeta, é João Batista. Tá, e vocês? Quem dizem que eu sou? E Pedro, cheio do Espírito Santo, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Quando Pedro diz que Ele é o Cristo, Pedro estava dizendo, em outras palavras, que Ele é a manifestação gloriosa do Deus invisível. Paulo corrobora isso em Colossenses capítulo 2, versículo 9, que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, a totalidade de Deus, a manifestação absoluta do Criador estava em Cristo. Quem diz que eu sou? Essa é a pergunta de Deus para as nossas vidas hoje. Pedro respondeu: e quem diz que eu sou? Vamos começar com essa interrogativa. No começo da igreja, aos primeiros séculos, houve muita perseguição, tanto literalmente, matando nossos irmãos, como perseguição em relação a heresias, que se infiltraram e geraram muitas divergências, que ainda os resultados perduram até os dias de hoje. Infelizmente. Jesus subiu aos céus, em Atos capítulo 1, disse que o Espírito Santo seria derramado, ia capacitar a vida deles. Eles foram cheios do Espírito Santo em Atos capítulo 2 e começaram a ganhar muitas almas para Cristo. Contudo, ao expandir a pregação do Evangelho, homens que não foram usados por Deus, introduziram doutrinas errôneas, que tentaram abafar e apagar o verdadeiro Evangelho de Cristo. Paulo diz em Gálatas capítulo 1, versículo 8, se um anjo do céu ou qualquer outra pessoa pregue o Evangelho além do que
está posto, ou seja, outro evangelho além do que está posto, que seja anátema, em outras palavras, que seja maldito, que seja totalmente tirado no meio de vocês. E durante os primeiros séculos surgiram algumas doutrinas, e a primeira doutrina que eu quero dissertar hoje é a doutrina do diteísmo, pregada por Hipólito. Embora na criação Deus estivesse sozinho, segundo ele, trazia com ele o Logos, sua razão no momento da criação. Mais tarde o Logos encarnava-se, tornando-se realmente o Filho de Deus. Esse Logos era apenas uma divindade secundária e inferior. O diteísmo acreditava que Deus estava ali com o seu Logos. Esse Logos se manifestou em carne e era apenas uma divindade inferior. João refuta dizendo: no princípio era palavras, no grego é Logos. No princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Por exemplo, quando você vai agora, o pastor Mauro estava aqui pregando, nesse seminário. Ele estava com a palavra. Dá para separar o pastor Mauro da palavra dele? É impossível, né? Temos uma linguagem figurativa chamada sinédoque, que pega um pedaço pelo todo. Quando eu digo a palavra do Mauro, eu estou falando do Mauro. Do pastor Mauro, perdão, na totalidade. Quando João diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A palavra da criação, a palavra de vida, no começo de todas as coisas, na Bereshit, era Jesus sendo manifesto ali. E a resposta, João continua no verso 14. Que essa palavra se manifestou em carne, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de poder e de graça. Então, essa doutrina do diteísmo é totalmente errônea. Cristo Jesus é o Logos, é o próprio Deus manifesto em carne. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Jesus não é um ser inferior a Deus. Jesus é a imagem do Deus invisível. Quando olhamos para Jesus, olhamos para Deus. João capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Quando ele diz somos um, ele não está dizendo que estamos em um. Nós somos sal da terra para as nações. Comunidade sal da terra para as nações. Nós somos sal. Eu sou sal. É o nosso clichê, né? Eu sou sal. Eu sou sal. Nós estamos num propósito. Mas humanamente falando, nós não somos um. O pastor Mauro tem o seu jeito. A pastora Nete tem o jeito dela. A Doze Waina tem também. Todos nós temos coisas boas e coisas ruins. Contudo, nós não somos um. Estamos num propósito. Mas quando Jesus diz eu e o Pai somos um, ele está dizendo em termos simples que eles são inseparáveis. Quando nós olhamos para Deus, olhamos para Jesus, e quando nós olhamos para Jesus, olhamos para Deus. Oh, bendito é o nome do Senhor Jesus. Jesus é o Senhor, Jesus é Deus. Havia uma doutrina chamada docetismo, ou os docetistas. Eles acreditavam que Jesus era apenas uma imagem, uma figura, que toda aquela crucificação, tudo aquilo que aconteceu, foi apenas uma ilusão do ser humano. Jesus é uma espécie de um fantasma, e que de fato ele não se manifestou em carne. E havia muita luta contra aquilo. E esse mesmo João, na sua epístola de 1 João, você vai ver, parece que João tenta nos contradizer, entre aspas, porque você vai ver, quem tem o filho tem um pai, quem não crê no filho não crê no pai. O que João estava dizendo, nós precisamos entender, é que João estava refutando a doutrina dos docetistas. Ele afirma categoricamente que Jesus veio em carne. Isaías 53 diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades,
e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Então, no Antigo Testamento já pré-avisava que ele viria em carne. Quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, e foi até os discípulos em João 20, a primeira vez Tomé não estava lá, mas a segunda vez Jesus disse: toca em mim. E Tomé tocou em Jesus e Tomé disse: Senhor meu e Deus meu, mostrando que ele veio como homem, como carne, ele era visível. Então a doutrina dos docetistas é totalmente antibíblica. Jesus veio como homem aqui na terra. Diz o texto no Novo Testamento que ele crescia em conhecimento e em estatura, ou seja, ele era pessoa, então ele veio em carne. Tinha uma doutrina também chamada arianismo. Surgiu ali no ano 250 até o 336, o sacerdote alexandrino, fundador dessa heresia. Ele negou que Jesus era completamente Deus, que Jesus seja completa Deus, dando um estado criado abaixo de Deus. Em outras palavras, o arianismo acreditava que Jesus não era um ser divino, não era Deus. Se o docetista diz que não tinha carne, era só uma visão, já o arianismo diz que ele era carne sem a essência de Deus. Ele não era Deus. Perdão, ele era Deus, mas... Espera aí. Ele nega que Jesus era completamente Deus, dando um estado criado abaixo de Deus. Perdão, irmãos, é isso mesmo, arianismo. E sabemos que Jesus é totalmente Deus, e eu não quero entrar agora e explicar porque ele era Deus, porque lá na frente nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, esse arianismo, ele diminuía a pessoa de Jesus. Tinha uma doutrina que chamava adocionismo. Se fundamentou no monarquianismo do século 2 e 3, mas se desenvolveu no século 8. De acordo com essa visão, Jesus era apenas um homem, mas por causa dos seus poderes divinos, ele foi adotado por Deus, dizendo que isso ocorreu quando Deus declarou dos céus: este é meu filho amado. Também tinha uma doutrina chamada nestorianismo, no ano 451. Tem defendido a visão que leva seu nome, embora alguns dos seus seguidores receberam esse crédito. Essa perspectiva postulava não apenas duas naturezas de Jesus, que é ortodoxo, mas também duas pessoas. Supostamente, se há uma pessoa humana e uma pessoa divina em Jesus, então foi só a pessoa humana que morreu na cruz. Por conseguinte, o seu sacrifício pelos nossos pecados não teria eficácia divina. Eles diziam: tem uma essência humana e tem a essência divina. O que morreu foi só humana. E de fato não está totalmente errada, né? O que morreu de fato foi a carne que morreu. Só que ele diz: pelo fato de ter morrido somente a carne, não tem eficácia nenhuma em relação à nossa salvação. Mas nós sabemos que pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, nós podemos ter acesso a Deus pelo esse sacrifício. Em Efésios capítulo 2, versículo 13, diz que nós, pelo sangue de Cristo, fomos aproximados. Em Tito capítulo 2, versículo 11, diz que a graça salvadora se manifestou aos homens, trazendo salvação. Tinha uma doutrina chamada patripacianismo. Na verdade, essa doutrina aí é mais uma sátira. Tertuliano, para tirar um barato, trazendo para o nosso dia de hoje, né, na gíria, em relação ao que nós cremos, a unicidade, o monoteísmo, essa doutrina era algo cômico que, no significado literal, significa o Pai sofreu.
que nós cremos? Que Jesus, na hora da sua morte, ele diz: em tuas mãos eu entrego o meu espírito, porque Deus não morre. João 4 diz que Deus é espírito, Deus é eterno. Mas esse homem Tertuliano inventou essa doutrina para satirizar o verdadeiro evangelho de Deus. Mas Praxeas, ele refuta dizendo: Jesus era o Pai encarnado, ele morreu segundo a sua humanidade como filho. Tinha outra doutrina também, espero que os irmãos compreendam essa, que a gente vai falar um pouquinho da história, esse começo. Outra doutrina chamada ebionismo. É uma doutrina criada por Ebion no primeiro século. Pelas informações que constam nos escritos dos pais da igreja, vemos que os ebionitas diziam que é necessário obedecer a todos os mandamentos de Moisés, inclusive os mandamentos de fazer a circuncisão. Em outras palavras, o ebionismo, eles queriam que os cristãos se circuncidassem, assim como no judaísmo. A eficácia salvadora de Cristo só era efetiva, segundo eles, através ou após a circuncisão. Paulo viveu sobre isso. Ele chegou em um lugar com Timóteo, eles queriam circuncidar Timóteo. Paulo, com muita sabedoria que Deus deu para ele, disse: ok, vocês querem circuncidar o menino? Circuncide. Mas depois ele escreve aqui, Gálatas capítulo 5, versículo 6: porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Então a fé que atua pelo amor de Cristo em nossas vidas nos leva a ser circuncidado por Ele pela fé. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Tem uma doutrina que é a mais conhecida, que bate de frente, que é o trinitarianismo, ou trindade, como nós conhecemos nos dias de hoje. A trindade, ela surgiu ali depois dos primeiros 3 séculos. Um homem chamado Atanásio é conhecido como pai do trinitarianismo ou da trindade. Se essas pessoas que creem desse jeito devem, humanamente falando, agradecer esse Satanás que lutou por essa fé. Nós temos que aplaudi-lo, por mais que nós não seguimos essa identidade, esse pensamento, temos que aplaudir a perseverança dele e a luta por esse pensamento que ele fez. Ele lutou por a trindade que era batida de frente com a unicidade de Deus. E no ano 325 houve o primeiro concílio da igreja, concílio de Nicéia, que o arianismo e o trinitarianismo, havia uma guerra ali. E o imperador Constantino, que não queria nenhuma ligação com a igreja, com o espiritual ou com a causa do evangelho, apenas por poder, que no ano 312 ele mesmo mandou colocar a cruz nos escudos dos seus soldados, simplesmente por poder. E ele disse: peraí, está tendo discussão, está tendo divergência, Ário está lutando contra Atanásio, como é que nós vamos fazer? Então eles trouxeram, ou fizeram, melhor dizendo, o concílio em 325, concílio de Nicéia, onde reuniram mais de 300 bispos, e ali foi decidido que o Pai e o Filho são coiguais. Até então o Espírito Santo não era comentado ali. No ano 326, esse mesmo Constantino matou a mulher, matou o sobrinho e matou o filho dele. Então o homem que supostamente, vamos usar esse termo, criou a trindade, não era um santo de Deus, e muito menos um ser angelical.
Ele foi um assassino frio e calculista que matava por poder. Um ano depois desse concílio, ele matou essas 3 pessoas. Simplesmente porque os mesmos houve uma insurreição em relação a ele. No ano 381, no concílio de Constantinopla, Atanásio, que era da Trindade, havia morrido, mas a sua doutrina ainda estava ali no meio deles. Então eles incluem o Espírito Santo e ali efetivamente a Trindade é estabelecida. Então, a partir do ano 381, houve-se essa luta entre a Trindade e a verdade bíblica, que há somente um Deus. Por que nós acreditamos que há um só Deus e que a Trindade é apenas uma criação da história? Porque a Bíblia ela fala de Gênesis a Apocalipse, que há somente um Deus. Toda doutrina, toda corrente que devemos seguir, ela deve ter confirmação em toda a Escritura. É importante salientarmos nesta noite que mesmo o texto de Gênesis, que Deus fala, façamos um homem à nossa imagem e semelhança, ela não tem nenhuma ligação com a Trindade, porque como nós aprendemos hoje, ela surgiu 300 anos após a morte de Cristo. Então Moisés, que escreveu o Antigo Testamento, os 5 livros do Novo Testamento, Pentateuco, a Torá, como vocês queiram nomear, os primeiros 5 livros do Antigo Testamento, ele não tinha nenhum pensamento em relação à Trindade, a 3 pessoas. Diz que o Espírito de Deus pairava sobre todas as coisas. E diz que Deus criou tudo, inclusive o homem. Gênesis capítulo 1, versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. Temos algumas especulações em relação a esse texto, com quem Deus falava. Algumas pessoas dizem que era com anjos. Algumas pessoas dizem que era com solilóquio, que é com você mesmo. Algumas pessoas acreditam que era com os pregadores do dia de hoje, porque Deus é atemporal. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Por isso que Jesus disse, vocês fariam ou vão fazer obras maiores do que eu fiz. Glória a Deus. Então nós podemos afirmar que esse Deus é maravilhoso. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Poderia estar falando com a sabedoria. Provérbios capítulo 8. Enfim, ele não falou com outro Deus. Quando o Senhor, em Gênesis capítulo 18, aparece nos cavalhais de Manre para Abraão, diz que apareceram 3 homens. Está aí a Trindade, 3 homens. Mas quando Deus vai reverenciar, Ele reverencia o Senhor. Eu quero saber quem é esse Senhor. Aleluia. Bendito é o nome santo do Senhor Jesus. E Ele fala para a mulher dele, ei mulher, prepara aí uma farinha, um pão para o Senhor. Jesus Cristo é Deus. Não tem outro. Por que acreditamos que Jesus é o próprio Deus? Porque Jesus tem os mesmos atributos e as mesmas obras que só o único Deus de Israel tem. Em Jó, a palavra de Deus diz que Ele estende os céus e anda sobre o mar. Aleluia, não preciso nem falar mais nada, né? Certo dia, quando os discípulos estavam numa terrível tempestade, Jesus veio andando sobre o mar. Ele não veio andando sobre o mar simplesmente para dizer que estava com os discípulos, ou para tirar o medo, ou para trazer fé para eles. Isso tudo é maravilhoso.
Mas Jesus Cristo veio andando sobre o mar para mostrar que Ele é o mesmo Deus do Antigo Testamento. Jesus é o Senhor e só Deus anda sobre o mar. Só Deus, só Deus, só Deus. Só Deus perdoa pecados. Só Deus. Quando Jesus Cristo estava pregando, e em Marcos capítulo 2, desceram um aleijado, 4 homens. E antes de Jesus curar, ele diz: perdoados estão os seus pecados. Alguns religiosos que estavam ali falaram no seu coração, e ele é Deus, Deus conhece o pensamento, falou: por que vocês estão falando no coração de vocês? Aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus. O que é mais fácil de dizer? Levanta e anda, ou perdoados estão os teus pecados? Aleluia. Só Deus perdoa os pecados. Em Isaías 43 diz que Ele é o único Salvador. Mas Jesus Cristo, ao perdoar os pecados, Ele estava manifestando a obra do Deus do Antigo Testamento, mostrando que Ele é Deus, mostrando que Ele é o Senhor. Em Cristo Jesus, nós que estávamos longe, fomos aproximados. Nós falamos aqui na última vez sobre as 5 perguntas retóricas de Romanos capítulo 8. Não sei se vocês assistiram essa live. As 5 perguntas retóricas de Romanos capítulo 8. Depois vocês dão uma olhada lá, porque Deus nos ensinou lá. E ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? É Deus quem nos justifica. Jesus Cristo nos justificou porque Ele é Deus. Ao mesmo tempo que Ele é o sacerdote que entregou a sua vida, Ele é o Cordeiro que foi entregue por nós. Aleluia. Algumas pessoas não compreendem que Ele é Deus. Como que Ele é Deus? Se Ele estava aqui na terra e os céus. A Bíblia diz que os céus é a estrada dos meus... A terra é a estrada dos meus pés. E os céus manifestam a sua glória. Ele pode estar aqui, pode estar no Acre, pode estar no Rio de Janeiro, pode estar pode estar na China, pode estar em todos os lugares, porque a terra está cheia da sua glória. Bendito é o nome de Jesus. Tem uma palavra chamada união hipostática, que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Como homem, em João 35, Jesus chorou. Ele chorou pelo seu amigo. Mas versículos adiante diz: Lázaro, vem para fora. Como homem, ele estava chorando no barco. Mas quando Deus, ele disse: acalma-te, mar. Como homem, ele sentia dores nas pessoas, mas como Deus, ele dizia: enxerga, levanta, anda, ressuscita. Jesus Cristo é a manifestação do Deus invisível. É muito mais do que um segmento, é muito mais do que uma bandeira que levantamos. Jesus Cristo é Deus, e essa verdade nós temos que levar adiante. Aleluia! Oh, aleluia! Jesus disse: por amor do meu nome vocês serão perseguidos. O nome de Jesus é a manifestação do próprio Deus. Bendito é o nome santo do Senhor Jesus. Só Deus é o Rei da Glória. Salmos 24. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor poderoso. Abram os portões, porque vai entrar o Rei da Glória. Aleluia. E Paulo, escrevendo a sua carta, ele disse: se eles conhecessem o Rei da Glória, eles não teriam o crucificado. Oh, aleluia! Jesus Cristo é o Rei da Glória. Que a luz do Senhor brilhe sobre os corações e os homens reconheçam essa graça, esse poder que se manifestou sobre a terra. Exalte esse Deus que é a luz, que é a glória. Quem é esse, o Rei da Glória?
As crianças louvavam no templo, as pessoas balançavam ali as suas folhas, exaltando o Rei da Glória, entrando pelas portas de Jerusalém. Grandioso é o nome santo do Senhor Jesus. Jesus é o próprio Deus do Antigo Testamento, porque só Deus é eterno. E em João 8, 57 e 58, Jesus estava conversando com alguns homens que estavam ali. E ele diz: antes de Abraão existir, eu sou. O que Jesus estava dizendo ali era apenas uma palavra: Ele é eterno. Aleluia. Os atributos de Deus são onipresença, onisciência, onipotência e eternidade. E Jesus, ao dizer que antes de Abraão existir, eu sou, ele estava falando que antes de criar os céus e a terra, ele é, e depois de todas as coisas, ele é também. Em Hebreus diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Isaías 43, 13 diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que escape das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Jesus é o Senhor, Ele é poderoso. Ele pode restaurar as nossas vidas, Ele é Deus, Ele é santo, Ele é sublime. Glorifico a Deus, por Deus ter aberto esse entendimento e que nós fomos alcançados por essa revelação maravilhosa. Oh, graças a Deus! Graças a Deus que temos esse nome maravilhoso. Jesus é Deus, que só Ele dá a vida. Só Deus pode dar a vida, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Quando o filho da viúva de Naim estava passando, melhor dizendo, a viúva de Naim estava passando com seu filho morto, e uma multidão de pessoas, Jesus disse para aquela mulher: não chore. É engraçado, né? Abrindo só um leque aqui, que Jesus parece que é meio, perdão, Senhor, por usar esse termo, mas é meio fora da curva, né? Meio, não é muito certo, não. Porque uma pessoa está morrendo, está morta, e ela estava chorando. Ele disse sim, não chore. Só que essa loucura, na verdade, é a maior ciência. Porque quando ele fala não chore, porque ele já está vendo a cura, porque ele é Deus. Jesus, o Senhor disse: porque o meu caminho não é o caminho de vocês, os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. O caminho de Deus é transcendental, o nosso é natural. Deus olha o futuro, nós olhamos o presente. Quando Ele disse não chore, Ele já estava orando, deixa eu usar minha loucura, Ele já estava olhando o filho da viúva pregando a sua palavra. Aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. E eu quero dar uma palavra para você que está chorando por seu filho que está preso. Deus vai levantá-lo como pregador do Evangelho, ele vai ser muito usado por Deus. Aleluia, oh glória a Deus, aleluia, bendito é o nome santo do Senhor Jesus. Ele dá a vida. Ele ressuscitou a viúva de Naim, ou o filho da viúva de Naim. Ele é Deus porque Ele pode trazer o sobrenatural para o natural. Como? Transformando água em vinho. Como? Multiplicando os pães e os peixes. Como? Transformando o homem rude e pecador em um pregador do Evangelho. Grandiosíssimo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus é o Salvador, porque Deus no Antigo Testamento é o Salvador. Ouve, pois, ó Israel. Tem muitos textos que dizem em Isaías 43 que eu sou o Senhor e fora de mim não há outro Salvador. O povo de Israel sabia: o Senhor é o nosso Salvador, não há outro.
eu revelei, salvei e manifestei. Mas quando o Senhor Jesus veio aqui sobre a terra, aquela criança, havia um homem chamado Simeão no templo, ele queria ver a salvação. Não me leve antes de ver a tua salvação. Era a oração dele no templo todos os dias. E muitas vezes nós queremos as coisas materiais, né? Aleluia, Jesus. A maior coisa que nós podemos ver é a salvação, queridos. Se tu tem Jesus, tu tem tudo, irmão. Bendito é o nome de Jesus. Ele disse: Senhor Deus, não me deixa partir sem ver a tua salvação. E quando levaram aquela criança, que era um costume ao 8º dia, né, apresentar no templo, né? Ele viu aquela criança e disse: Senhor, despede teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Aquele homem entendeu que aquela criança era o Salvador ali do Antigo Testamento. Jesus salva porque Ele é Deus. Nenhum outro ser tem poder nenhum para salvar a humanidade. Somente Deus. A salvação para a sua vida. A salvação para a sua vida. Aleluia. A Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16: grande é o mistério da piedade. Mistério, não ministério. Deus foi manifesto em carne, pregado entre os homens, visto pelos anjos, recebido no céu na glória. Esse mistério que estava oculto foi revelado entre os homens. Jesus, na sua forma humana, diz: Pai, eu te glorifico, porque tu revelaste esse mistério aos pequeninos. Jesus é Deus, porque só Deus tem testemunhas. Em Isaías fala que nós somos as suas testemunhas. Os judeus acreditavam piamente pelas escrituras que eles eram a testemunha do próprio Deus. Tanto que Paulo matava os cristãos porque acreditava que só eles eram testemunhas e que os cristãos eram hereges. Paulo não matava porque ele era mau em si, mas porque ele defendia uma causa. Ele sabia que só o Senhor do Antigo Testamento tem as suas testemunhas. Como esses homens podem dizer que são testemunhas de Jesus, o homem que foi crucificado? Mas Jesus apareceu, como nós sabemos na história, em Atos capítulo 9, para Paulo. Paulo ficou cego 3 dias. E aquele que matava os cristãos agora começava a andar lado a lado com eles, pregando o Evangelho. Em Atos capítulo 1, versículo 8 diz: ficai em Jerusalém, Jesus dizendo, após passar 40 dias ressurreto com os discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, e assim vocês serão minhas testemunhas. Eles não tiveram nenhuma dúvida que Jesus era o próprio Deus. Nós somos testemunhas de Cristo e ao mesmo tempo somos de Deus, porque Ele é Deus. O reconhecimento de que Ele é Deus nas nossas vidas nos traz capacidade e autoridade, mediante o Espírito nos enchendo, para ganhar almas para o seu reino. Aqueles 120 homens entenderam isso naquela noite. Vamos dizer noite, né? Não se sabe a hora, mas vamos dizer noite. Deus do Antigo Testamento é o primeiro e é o último. Só Ele é o primeiro e o último. Antes de Deus não há ninguém e depois não há ninguém. O Antigo Testamento fala claramente que Ele é o primeiro e o último, e não há Deus além dele. Quando João escreve as revelações que ele teve em Apocalipse,
No capítulo 1, no versículo 8, Jesus aparece para ele. Ele cai como morto de temor e medo. E Jesus disse: levanta, não temas. Eu estive morto, mas vivo pelos séculos dos séculos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, o princípio e o fim, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Então Jesus é o mesmo ontem e hoje, Ele é o mesmo eu sou do Antigo Testamento, Ele é o Todo-Poderoso. Jesus não tem somente um poder, ou quase o mesmo poder que o Deus do Antigo Testamento. Ele é o Todo-Poderoso. Não há Deus além dele. O termo Pai é o termo dado a Deus, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Ele criou todos os seres humanos. Mas alguns são filhos. Depois nós falamos sobre isso. Acredito que todos nós temos entendimento, né? Mas no Antigo Testamento fala que Ele é o Pai. Deus Todo-Poderoso é o Pai. Mas Isaías capítulo 9, versículo 6 diz: e o menino se nos deu. Ele se entregou, ninguém deu ele se entregou. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade. Aleluia! Mostrando que esse menino não é somente um menino, ele é pai também. Aleluia! Em João 10,30, como nós falamos, eu e o Pai somos um. Ele disse: eu não vos deixarei órfão. Só pode deixar órfão quem é pai. Eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Então Jesus é o mesmo Pai do Antigo Testamento. Os discípulos, os homens que estavam ali falaram assim, queriam apedrejar ele. Ele falou: por que vocês querem me apedrejar? Porque tu, sendo homem, te fazes Deus. Jesus é o Pai, Jesus é Deus. Não há outro além dele. Algumas perguntas recorrentes que muitos cristãos fazem: se Jesus era o Pai, por que ele orava? Ele orava por alguns motivos. Primeiro, para nos dar exemplo. Jesus é o exemplo de todos nós. Segundo, ele estava na essência humana. Então todas as nossas necessidades ele sentia. O Senhor disse: orai e vigiai para que vocês não caiam em tentação. Então ele orava para dar exemplo e por necessidade humana, para levar todo o nosso fardo e mostrar que ele, por mais que seja humano e Deus ao mesmo tempo, ele consegue vencer sendo homem. Alguns falam: se Jesus é Deus, ele estava aqui na terra, como que ele pode estar lá no céu? Jesus preenche todas as coisas porque ele é Deus. Tem uma palavra grega chamada kenosis, que significa esvaziamento total. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Que seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não apegou a essa condição, mas tornou-se servo, obediente e muito mais, morreu morte de cruz. Ele se esvaziou totalmente. Jesus, para dizer que ele estava no céu e aqui na terra ao mesmo tempo, ele disse: ninguém subiu ao céu, senão o que desceu, o Filho do Homem que está no céu. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Várias perguntas vêm sobre nós. Jesus é o único Deus. E o Espírito Santo?
Jesus, eu sei que Ele é Deus e ao mesmo tempo Filho. E o Espírito? O Espírito Santo é o próprio Deus. Atos capítulo 20, versículo 28. Cuide, pois, de vocês mesmos e de todo o rebanho, cujo qual o Espírito Santo comprou a igreja de Deus, que Ele comprou com seu próprio sangue. Ora, Espírito não tem sangue. Segundo, quem comprou a igreja? Foi o Espírito ou foi Cristo? Foi um vento, pneuma do grego, ou foi literalmente a carne? Foi a carne. Então, o texto está dizendo que o mesmo Espírito é Jesus. Segundo aos Coríntios 3,17, muitos cristãos citam esse texto errado. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Muitos cristãos dizem assim, o Senhor é Espírito. João 4 fala que Deus é Espírito, essência. Mas em 2 aos Coríntios 13:17, fala que Jesus, o Senhor, Kyrios no grego, é o pneuma, é o vento, é o Espírito. Outra explicação que Jesus é o Espírito Santo foi a mensagem que o anjo trouxe para Maria. O Espírito Santo descerá sobre vocês, ou melhor dizendo, em você, no caso dela, e o poder do Altíssimo, e você terá um filho, e ele será o Salvador do mundo. Logo aí, se nós temos a Trindade, então nós vamos ter que mudar de lugar, porque quem engravidou Maria foi o Espírito Santo. Então peraí, o pai que é o primeiro vai ter que ir para o terceiro, porque quem engravidou Maria foi o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é o pai, Jesus é o filho, deixa ele como filho mesmo. E o pai, vamos colocar, não sei nem como é que a gente vai fazer aqui, terceira pessoa. Não dá. Jesus Cristo é a manifestação do Deus invisível. Aleluia! Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Pai porque Ele criou todas as coisas e todo o poder está em tuas mãos. Ele é Filho porque Ele se manifestou em carne, trazendo-nos salvação. E hoje Ele é o Espírito Santo, trazendo-nos consolação, nos guiando em toda a verdade, nos ensinando, nos dando força a orar, nos trazendo ânimo, nos trazendo vida, nos trazendo consolação. Jesus é Deus. Deus. Jesus é Deus. Que verdade maravilhosa. Diante dessa verdade que Ele é Deus, por que a Bíblia fala de alguns batismos? Ou vamos falar de 2 batismos que fala. Mateus 28:19. Eu tenho quanto tempo para falar? Já passou 1 hora, né? Tá bom, o batismo a gente fala depois? Então, batismo a gente fala depois ou continua? Continua? 15 minutos? Vamos explicar o batismo rapidamente. Glória a Deus. Então, nós temos 2 batismos. Vamos colocar aspas aí. 2 batismos. Vamos fazer logo uma vigília hoje. Amém? É mais cedo lá no Acre 2 horas. Quando aqui foi meia-noite, lá é 10. Então, tá tudo certo. Amém? 2 batismos. Mateus 28:19. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Aí fala, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já em Atos capítulo 2, versículo 28, fala, arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome do Senhor Jesus. Que batismo nós vamos seguir? O que Jesus falou ou o que Pedro falou? A resposta rápida é que Jesus falou. Que quem é meu Salvador, quem é meu Deus é Jesus. Mas é necessário pararmos um pouquinho, entendermos o texto. Primeira pergunta que nos vem. Quem falava? Mateus 28:19. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho e batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem falava? Jesus. Para quem falava? Para os discípulos. A palavra nome está no plural ou no singular? No singular. Quando fala de singular, fala de quantas pessoas? Uma pessoa. Então,
batizando as pessoas, plural, em nome, uma só, do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Peraí, se é nome singular, será que tem um português que está errado? Nome, Pai, Filho e Espírito Santo. Então a primeira palavra está no singular e a continuação está no plural? Não. É aquilo que nós estamos falando. Quando ele fala batiza no nome, plural, é só um, ou singular, é só um, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus é o Pai, como nós sabemos, Pai da eternidade, eu e o Pai somos um, eu não vos deixarei órfão. Tudo isso é Pai que faz. Ele é o Filho, nós sabemos que Ele é o Filho, não precisa muita explicação. E Espírito Santo, Atos 20, 28, 2 Coríntios 3, 17, e assim por diante. Então, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Jesus, Jesus, Jesus. 3 significa o quê? Confirmação. Não é isso? Glória a Deus. Então, quem estava ouvindo? Os discípulos, todos. Ali Jesus ressuscitou e falou assim, ó, fala para os meus irmãos irem para a Galileia. Lá eles vão me encontrar. Então, quando eles encontram Jesus, Jesus fala essa ordem. Jesus sobe o céu, Atos 1 e 8, enche eles de poder, eles pegam a palavra. E Atos capítulo 2, versículo 37, os mais de 14 idiomas que estavam ali, pardos, persas, habitantes da Capadócia, Egito, Panfilha, enfim, mais de 14 idiomas, homens, diversas raças, vamos dizer assim, mas tudo judeus, ali na festa que estava acontecendo de Pentecostes. Então, versículo 37 do capítulo 2, após uma mensagem poderosa de Pedro: o que faremos, irmãos galileus? Você vê como Jesus é tão maravilhoso que ele fala assim, ó, irmãos galileus. Galileus significa pessoas iletradas, pessoas que não tem muito influência na sociedade. Homens importantes estavam perguntando o que faremos com as pessoas simples. Jesus é maravilhoso, né? Jesus é o único Deus, é o único homem que faz um médico ouvir um simples homem. O médico senta na cadeira para ouvir um menino que está seguindo o Evangelho. Oh, bendito é o nome do Senhor Jesus. O que faremos, irmãos galileus? E Pedro levanta e o detalhe bíblico fala assim, ó, e os 11, ou seja, concordância. Se fosse errado, um ia dizer assim, ó, peraí Pedro, você entendeu errado. Jesus não falou que é no nome dele, falou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Peraí, não, vamos fazer um concílio aqui. Não, primeira evidência. Segunda evidência, eles estavam cheios do quê? Do diabo ou do Espírito? Quem está cheio do Espírito fala das coisas de Deus ou do diabo? De Deus. Quem está cheio do Espírito fala de Deus. Eles estavam cheios do Espírito, cheios da autoridade. Então eles perguntaram, o que faremos, irmãos Galileu? Pedro, cheio do Espírito Santo, cheio da palavra, cheio de Deus, disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus para a remissão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O batismo não é somente no nome de Jesus em si, mas ele traz primeiro remissão de pecado e traz o dom do Espírito Santo. O que é dom do Espírito Santo? A dádiva, a salvação. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Só há remissão de pecados e o dom de Deus no batismo do nome de Jesus. Atos capítulo 4, versículo 12. Em nenhum outro há salvação, que também debaixo dos céus não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Paulo corrobora isso dizendo, em tudo que fizeres, façam em nome do Senhor. Se é para comer, oramos em nome do Senhor. Se é para conseguir emprego, em nome do Senhor Jesus. Se é para uma cura, em nome do Senhor Jesus Cristo. E quando chega no batismo, as pessoas invocam outro nome. Não. Chegar no batismo é também em nome do Senhor Jesus. O nome de Jesus é identidade. Todos nós temos o nosso sobrenome, né? Lima. Me ajuda aí. Não, você é japonês. É difícil de falar. Shakai, Shinkai. Sua mãe está assistindo. Deus abençoe a sua mãe, Mateus. Em nome de Jesus. Estou brincando, irmã. Deus abençoe. Mas todos nós temos o nosso sobrenome, né?
Mas quando nós recebemos o nome de Jesus, nós recebemos identidade. E quando Jesus voltar, Ele chamará pelo seu nome, o nosso nome. Glória a Deus. Então o batismo certo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Não há evidência nenhuma de qualquer mulher ou de qualquer homem nas Escrituras que foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas todos foram batizados em nome do Senhor Jesus. Atos capítulo 2, versículo 38, mais de 3.000 almas foram batizados em nome do Senhor Jesus. Atos capítulo 4, mais 3.000 almas foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 8 diz que Samaria foi incendiada pelo nome do Senhor Jesus. Atos capítulo 10, Cornélio e sua casa foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 19, 12 homens, uma geração, meu pastor, uma geração foi batizado em nome do Senhor Jesus. Geração, nome de Jesus. Ó geração, glória a Deus. Foram batizados em nome de Jesus e foram cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 22, Paulo conta a sua experiência, que ele mesmo foi batizado em nome de Jesus. Atos 22 e Atos 9 é a mesma coisa, só que Paulo conta com detalhe. Ele diz que Ananias falou para ele, não vamos perder tempo não, vai, levanta-te, confessa o teu pecado, invocando o nome dele. E os escritos de Paulo, fala que é batizar em qual nome? E de Pedro e dos outros? 1 Pedro 3:20 diz que esse batismo que salva vocês, não da remoção do corpo, mas uma renovação, uma limpeza de uma boa consciência para com Deus. Deixa eu abrir só um leque aqui. Algumas pessoas dizem que batismo é para salvação. E esse texto refuta claramente o batismo que agora salva vocês. O batismo não é uma experiência litúrgica de uma igreja. Espera aí, a comunidade batiza e a outra aqui do lado aqui não batiza. Não. Quem crê e for, será. Quem crê e for batizado será salvo. Ou seja, uma continuação da salvação. E o ladrão da cruz não foi batizado e foi salvo? Se você está na cruz, meu filho, se você estiver na cruz, não se batiza não, já desce direto para a morte. Amém? Se aquele ladrão pudesse ser batizado, ele ia ser batizado. Batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. 1 aos Coríntios, Paulo diz, não sabeis vós que nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados em sua morte? Quando nós somos batizados no nome de Jesus, nós somos partícipes de sua morte e também da sua glória quando ele se manifestar. Bendito é o nome santo do Senhor Jesus. O nome de Jesus é maravilhoso. O nome de Jesus traz salvação para as nossas vidas. Efésios capítulo 4, versículo 5. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Não existe outro batismo. Se Paulo foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, então Timóteo foi. Tito foi. Amém. Barnabé foi. Aleluia! E graças a Deus que nós que estamos aqui fomos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Recebemos o nome que tem todo o poder, o nome que está acima de toda potestade, toda autoridade, o nome poderosíssimo que salva as nossas vidas. Eu já aproveito de dizer, provavelmente quem está me assistindo já foi batizado, mas se porventura você que está me assistindo, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, você que não recebeu esse batismo, seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que é da comunidade, que ainda não foi, conversa com o seu líder, conversa com os pastores. Meu irmão, corra, agora mesmo. No Acre é calor, maravilha. Eu quero tomar banho uma hora dessa no Acre. Aqui está calor também em São Paulo. Mas seja batizado em nome de Jesus. Quer dizer, espera eles chegarem, os pastores, né? Que estão aqui, graças a Deus. Mas quando eles chegarem, eu ouvi aquela palavra daquele menino simples lá. Eu não sei nem o nome dele, não preciso nem lembrar meu nome. Só lembra o nome de Jesus, para mim já está tudo certo. Ok, eu ouvi aquela palavra, eu quero ser batizado. Glórias a Deus, meu irmão. Você recebeu a maior dádiva da salvação sobre a sua vida. Glorioso é o nome de Jesus. Então, em nenhum lugar
nenhum homem, nenhuma mulher foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas em toda a Escritura, todas as pessoas foram batizadas nesse nome. Então, em suma, nós aprendemos hoje na história que houve, na pregação de hoje na história, que houve muitas heresias. Nós vimos que Jesus tem os mesmos atributos e as mesmas atitudes de Deus, e que o batismo é necessariamente para a salvação em nome do Senhor Jesus. Antes de nós encerrarmos, eu gostaria de orarmos a Deus para que Deus Ele possa abrir o nosso entendimento. Jesus é o mesmo eu sou do Antigo Testamento. E João nos traz figuras que Ele é. Eu sou a luz, eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o pão. Ele é tudo em nossas vidas. Ele diz para aquela mulher: se tu conheceras o dom de Deus, e quem fala comigo, quem fala contigo, tu pediria água, Ele te daria uma água que tu nunca sentiria essa sede. Beba dessa água hoje, meu filho, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós te louvamos nesta noite, ó Pai. Meu Deus, eu te peço, ó Deus, que o teu Espírito Santo, ó Deus, alcance vidas nesta noite, ó Pai. A começar por mim nesta noite, ó Deus, que o teu Espírito Santo invada as nossas vidas. Meu Deus, alcança o meu irmão e minha irmã que está assistindo agora, Senhor. Restaura, cura, liberta. Abre o entendimento, meu Pai. Aleluia. Seja cheio do Espírito Santo nesta noite. Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Oh, toda a terra está cheia da tua glória. O nome dele. Oh, aleluia. Vem sem demora, vem sem demora, vem, 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 Deus. Vem, anandoromanase, canderebarastu iribicarane, nem que o medicine bicasse, caranestor, ribirabachandarabagaza, naras, yamanas toromanas, serei canaras, toromanas, candara. Glória a Deus, 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 glória a Deus. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro, e nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus, este é o verdadeiro Deus, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Santo, 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 santo. Jesus, nós te amamos porque tu nos amou primeiro, sem merecimento, sem algo que pudesse nos oferecer a ti. Houve graça e salvação. Ah, Deus, nos dá um coração que te adora, Deus. Dá um coração que ainda chora em tua presença, que ama vidas, que ama o teu evangelho, que ama a tua palavra. Fortalece os meus irmãos que estão assistindo, os irmãos que estão aqui. Nos ajuda a viver para ti, meu Deus. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos que estão nos assistindo. Todos. Amanhã. Vai falar? Deixa aí. Glória a Deus, vai falar aqui. Não tem problema não. Graça e paz. Foi apenas o começo do nosso seminário. Amanhã nós teremos o dia inteiro na presença de Deus. Quantas vezes nós maratonamos assistindo uma série, não é verdade? Assistimos 1, 2, 3, 4 capítulos. Amanhã eu te chamo para maratonar na presença de Deus. Tirar... Pode deixar assim. Pode colocar, pode tocar, pode tocar. Aleluia. Aqui, ó. Aleluia. Te chamo para maratonar na presença de Jesus amanhã. Inteiro, a partir das 11 horas da manhã, nós estaremos aqui em São Paulo,
pregando a palavra de Deus. Aí no Acre, às 9 horas da manhã. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nos encontramos amanhã às 11 horas. Shalom! Glória a Deus.